meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Queridos, a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Vigia, faz aquilo que lhe compete fazer e creia, mantenha a sua esperança viva. Esse momento de dificuldade, de pressão, ele vai passar. Ele vai passar. Creia. Creia no Senhor. Deus está te guardando. Deus está te abençoando. Fique tranquilo, fique calmo, porque esse momento vai passar, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez por poder entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. E quero pedir mais uma vez que Deus abençoe esse tempo em que nós vamos passar juntos, que o Senhor possa falar ao seu coração. Não só a você que é crente em Cristo Jesus, meu irmão, membro da Igreja Batista do Jardim Célia, mas a você que é um amigo de alguém da nossa igreja, enfim, é um familiar. Desejo do fundo do meu coração que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. Queria nesse momento, antes de nós compartilharmos da palavra do Senhor, orar um pouco com você. Se você puder fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da sua presença, Pai, em oração, e nós fazemos isso no nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, por essa rica oportunidade de repartir essa palavra com esse meu irmão, amigo, ouvinte, Deus. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, Pai, nós continuamos rogando ao Senhor por todas as famílias enlutadas, por todas as pessoas que de repente aí estão desesperadas com o ente querido internado, passando por dificuldades, atravessando por momentos críticos a Deus em razão desta pandemia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Visita, Pai, cada pessoa, cada leito de hospital, cada UTI nesse momento, Senhor Deus, e leva a cura, Pai. Cura essas pessoas em nome de Jesus. Abençoa também, Deus, aqueles que, ó Deus, perderam seus empregos, Pai. Aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus. Em nome de Jesus, abra portas, Senhor. Cria circunstâncias na vida de todos aqueles que necessitam de algo, Pai, para que essa sua necessidade também seja suprida, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. E é no nome forte e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Queridos, essa é a quinta e última mensagem da série Conexões com Deus. E do fundo do meu coração eu também acredito que se nós colocarmos em prática tudo que nós ouvimos até aqui, 2021 será um ano de crescimento espiritual para a nossa igreja e na sua vida. Será que você já reconheceu que durante esse tempo de pandemia você deu uma esfriada? Será que você já reconheceu que durante esse tempo nós nos retraímos em relação àquilo que já fomos e já experimentamos em nossa vida com Deus? Será que você já reconheceu essas coisas? Eu acredito que Deus está falando diretamente conosco porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ajudar a melhorar, Ele quer que possamos reacender a nossa relação com Ele e com o seu reino. Queridos, eu fico imaginando, se nós reativarmos o nosso tempo a sós com Deus no secreto, como a nossa vida cristã vai melhorar. Que revolução seria investir tempo na oração no lugar secreto? Você já imaginou se nós valorizássemos investir no louvor e na adoração? Você já imaginou se nós investíssemos no cultuar a Deus, né? Se nós recolocássemos o cultuar a Deus no seu devido lugar de importância? Você já imaginou se nós
reconsagrássemos a nossa vida a Deus, escolhendo ir além e viver de maneira que agrada a Deus e não de uma maneira que nos agrada? Você já imaginou o quanto nós poderíamos melhorar como cristãos, como igreja, como reino de Deus, se nós acreditarmos e buscarmos pela fé uma vida extraordinária? Você já imaginou como seria novo, como nós voltaríamos ao primeiro amor e à prática das boas obras que praticávamos no início? Dá para imaginar? Se nós praticarmos todas essas coisas, quantas transformações, quanta coisa boa nós não iríamos experimentar das mãos do Senhor? Isso é muito sério, irmãos, porque se nós não fizermos nada e esfriarmos com Deus, continuarmos insensíveis à voz de Deus, à obra de Deus, à igreja de Deus, nós vamos perder a alegria de servir a Deus. Nós perderemos a visão do discipulado, do evangelismo e de tantas outras coisas. Nós enterraremos os nossos dons e talentos que Deus nos deu exatamente para fazermos a diferença nesse mundo tão necessitado. Por isso que hoje eu quero, juntamente contigo, compartilhar a palavra do Senhor. O tema dessa palavra hoje é conectando o poder para servir a Deus. Queridos, a verdade é que o Covid-19 ele acabou fazendo com que as pessoas se retraíssem, priorizando proteger-se, proteger as suas famílias. Isso é normal, isso é necessário. Tudo bem, mas eu queria que você refletisse acerca de algo muito importante. Deus não nos deu uma autorização para o esfriamento espiritual por conta da pandemia. Queridos, logo após a prisão e a crucificação de Jesus, seus discípulos também se protegeram e se retraíram. Mas então, mesmo com as portas trancadas, Jesus se pôs no meio deles e desafiou-os para que buscassem poder a fim de testemunhar. E nós sabemos que eles mudaram o mundo. Queridos, quanto mais escura a noite, mais a luz é necessária e mais ela brilha. Quanto mais dificuldades as pessoas passam, mais elas precisam de Jesus, meus irmãos. E nós não podemos esquecer e desprezar a palavra de Deus, a palavra de Jesus a nós, os seus discípulos. Lucas capítulo 12, versículos 35 e 37. Jesus diz para nós, para você que é discípulo: estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Queridos, Jesus quer que os seus discípulos caminhem sempre vigilantes e em serviço. Mas infelizmente muitos discípulos de Jesus estão dormindo, estão retraídos, mesmo tendo acesso ao poder sobrenatural de Deus. Eu fico imaginando, se todos os crentes fossem despertados, nós alcançaríamos o mundo. Irmãos, Deus sonha e Ele trabalha para isso. O sonho de Deus é que o mundo seja alcançado. Aliás, a palavra do Senhor diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que Deus quer trabalhar nas nossas vidas para que outras vidas sejam alcançadas. Então o diabo também trabalha contra isso. Nós precisamos lembrar dessa verdade também. Por isso eu quero começar dizendo que para levar adiante esse sonho de Deus, para levar adiante essa obra, para concluir essa obra de Deus, que é de salvar as pessoas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por mais difíceis, irmãos, que sejam as circunstâncias à nossa volta, e principalmente porque o momento histórico ele é dramático e decisivo, nós não podemos esquecer a missão da igreja.
Missão essa que, de acordo com os evangelhos, é de fazer discípulos de todas as nações. Uma incumbência que foi dada por Cristo a toda a sua igreja. Cada membro da igreja do Senhor tem a obrigação, presta atenção no que eu estou dizendo, cada membro da igreja do Senhor tem a obrigação de fazer da conversão do mundo o trabalho da sua vida. Essa é a sua obrigação, meu irmão. Fazer da conversão do mundo o trabalho da sua vida. Sendo assim, é necessário que levantemos duas questões. De que necessitamos, então, para conseguir sucesso nessa obra imensa, que é de fazer discípulos de todas as nações. E como é que nós podemos conseguir isso? Para responder a essas perguntas, eu quero começar lendo o texto de Atos 2, versos 38 e 39, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Queridos irmãos, nesse texto, Pedro ele nos garante que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo e dá um testemunho público da sua fé, sendo batizado em nome de Jesus, recebe gratuitamente dois presentes: o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então, se você já é um crente em Cristo Jesus, você já teve uma experiência do Espírito Santo, desde os primeiros momentos da sua vida cristã. Porque para o cristão, a vida cristã, ela começa com um novo nascimento. E o novo nascimento é um nascimento no Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo. É o Espírito Santo, que é o Espírito da vida. É Ele que dá vida às nossas almas mortas. João capítulo 3, versículos de 3 a 8. É o Espírito Santo que vem morar em nós. Assim, todo cristão tem a presença do Espírito Santo. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo diz que todo cristão, ele é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Respondendo então a primeira pergunta, de que necessitamos para conseguir sucesso nessa obra imensa de fazer discípulos de todas as nações? Necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Como nós já vimos, nós os cristãos, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Nós já recebemos o dom do Espírito Santo e com ele poder e dons que nos capacitam a desenvolver o nosso ministério. Agora, o que acontece, irmãos, é que, infelizmente, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo com os nossos pecados. Entristecemos o Espírito Santo com as nossas mentiras, com furtos, com palavras torpes, com maldades, com amarguras, com gritarias, com calúnias. Então, quando entristecemos o Espírito Santo, não somos mais dominados pelo Espírito Santo. Então passamos a ser dominados pela carne. Consequentemente, então, deixamos de levar adiante a ordem de fazer discípulos. E assim prejudicamos, travamos a obra que o Senhor Jesus determinou para que fosse feita. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Um exemplo de uma igreja que deixou de ser dominada pelo Espírito Santo e passou a ser dominada pela carne, e assim prejudicou o seu testemunho, e por tabela a obra de Deus, é a igreja de Corinto. Quando Paulo ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele deixa transparecer que aqueles irmãos haviam sido batizados no Espírito, que eles possuíam todos os dons, mas mesmo assim Paulo não chama de crentes, de pessoas espirituais, mas de cristãos carnais, ou seja, não cheios do Espírito.
Tudo por conta dos pecados que eles cometiam. Então, queridos, para dar cabo à nossa missão como igreja, que é de fazermos discípulos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos deixar a prática de pecados e buscar ser cheios do Espírito Santo, para sermos dominados por Ele e não pela nossa carne. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vivermos um evangelho segundo Cristo e não segundo as nossas vontades. Respondendo à segunda pergunta, como é que nós podemos conseguir ser cheios do Espírito Santo? Jesus, ele tem a resposta. João capítulo 7, versículos 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, John Stott certa vez disse que nós só podemos nos manter cheios do Espírito Santo, só podemos experimentar da plenitude refrescante e revigoradora que aplaca a sede quando nós continuarmos indo a Jesus e crendo nele. Ainda Stott diz que não existe diferença entre o venha a mim e beba e o crer em mim, porque você ir até Jesus para beber de Jesus significa ir até ele em fé. Stott explica que os verbos ter sede, vir, beber e crer de João 7, 37 e 38 estão todos no presente. Isso quer dizer, meu irmão, isso quer dizer, minha irmã, que nós não devemos ir a Jesus somente uma vez, em arrependimento e fé no momento da nossa conversão, mas também depois da nossa conversão. Nós precisamos continuar vindo até Jesus e bebendo dele, porque nós continuamos tendo sede, nós continuamos tendo sede, precisamos de Deus nas nossas vidas. E precisamos, meus irmãos, aprender a fazer isso espiritualmente falando. Nós temos que continuar vindo a Jesus em oração, em jejuns, nos cultos da nossa igreja. Nós temos que continuar bebendo de Jesus através da leitura e do estudo da palavra, em nossas casas, na igreja, através do nosso SEC, porque à medida que nós continuamos vindo e bebendo de Jesus, pouco a pouco, a cada dia, uma hora, nós vamos começar a transbordar. João 7,38 diz que o nosso interior começa a fluir rios de água viva. Esse é o transbordamento espontâneo do cristão cheio do Espírito. É aí, quando o cristão começa a transbordar rios de água viva, que ele começa a ter ânimo, que ele começa a ter forças para abençoar outras pessoas através do seu transbordamento. É através do transbordamento, do estar cheio do Espírito Santo, que o cristão vai encontrar ânimo, força, coragem para evangelizar, para discipular pessoas, porque ele transborda. Percebam onde está a nossa dificuldade em cumprir a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. Você já percebeu aonde é que nós estamos patinando? Aonde é que nós estamos errando? A igreja ela não está cheia do Espírito Santo. Esse é o erro. Ela não está cheia do Espírito Santo porque ela parou de vir a Jesus e de beber a Jesus, por isso ela não transborda. E não transbordando, ela não encontra ânimo, ela não encontra forças para abençoar outras pessoas através do evangelismo e do discipulado. Meus irmãos, há um segredo para uma vida poderosa nessa terra. E o segredo é ser cheio do Espírito Santo. O segredo é estar sempre cheio do Espírito Santo. O segredo é estar sempre sedento de Jesus, ou por Jesus,
para vivermos uma vida vitoriosa nessa terra. Aleluia! Eu quero aqui falar um pouco sobre o exemplo dos primeiros cristãos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, queridos, fica implícito que ser cheio do Espírito Santo era uma característica de um cristão dedicado a Deus. Atos capítulo 6, versículos 3 e 5. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Versículo 5 de Atos 6. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O texto diz que alguns homens foram escolhidos para cuidar das viúvas, e que esses homens que foram escolhidos para cuidar das viúvas, eles tinham que ter um bom testemunho, eles tinham que ter sabedoria, mas eles também tinham que ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, na igreja primitiva, o cristão que gozava de boa reputação, ele não tinha apenas um bom testemunho, ele não era um cristão apenas cheio de sabedoria, mas ele era também um cristão cheio do Espírito Santo. Um outro exemplo é Barnabé. Barnabé é descrito como um homem bom e cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11, verso 24. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Presta atenção, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha aí, quando um cristão ele é cheio do Espírito Santo, ele transborda. E através desse transbordamento, Deus vai usando ele e outras pessoas então vão sendo acrescentadas ao Senhor através dessa vida cheia do Espírito Santo. Um outro exemplo são os recém-convertidos discípulos de Antioquia da Psídia. Diz que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não só transborda de ânimo, de força, mas ele também transborda de alegria. Talvez por isso que a igreja primitiva cresceu tanto, porque me parece que ser cheio do Espírito Santo era um estado quase normal do cristão naquela época. Pensa sobre isso. Eu queria dar algumas dicas como manter-se cheio do Espírito Santo. Primeira delas, seja humilde. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja humilde. Reconheça que você esfriou na fé. Reconheça que Deus e a causa de Deus já não ocupa mais o primeiro lugar no seu coração. Segundo, diga palavras de fé a seu respeito. Quer ser cheio do Espírito Santo? Diga para você mesmo, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha, eu fui revestido com o poder do alto, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou ungido pelo Senhor. Terceiro, quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, invista na oração, gaste tempo com o Senhor no lugar secreto, e ali confesse os seus pecados, se arrependa, consagre a sua vida para Deus. Quarto, quer ser cheio do Espírito Santo? Louve, mas louve muito, louve em todo o tempo. Quinto, quer ser cheio do Espírito Santo? Jejue. Sexto, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aproveite todas as oportunidades que a sua igreja lhe oferece, para que você possa aprender a palavra do Senhor. E após aprender a palavra, após conhecer a palavra, sétimo, se esforce para obedecer, meu irmão, essa palavra. E por último, seja submisso ao seu pastor, aos seus pastores, seja submisso aos líderes da sua igreja. Segundo, nós precisamos crer que o Espírito Santo nos capacita para o ministério. Atos capítulo 1, versículo de número 8.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, a palavra poder em Atos 1:8 é dunamis, que significa poder explosivo, energia constante. Alfred Nobel, um engenheiro químico sueco, ele usou essa palavra para nomear a sua nova invenção, a dinamite, que ele criou em 1866, exatamente para a ideia de explosão. Dunamis é uma palavra poderosa, bastante usada em todo o Novo Testamento. A palavra dunamis indica a imensa diferença que o Espírito Santo faz na vida de um crente em Cristo Jesus. Queridos, nós sabemos, o ministério do Espírito Santo ele tem várias funções, como convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo, distribuir dom para os crentes. Mas a razão maior é que o Espírito Santo nos dá poder, nos dá dunamis, o poder maravilhoso e explosivo para servirmos ao Senhor, para testemunharmos do Senhor. Eu acredito que todo cristão, ele sonha em ser usado por Deus. Todo cristão, ele sonha em ser um servo útil que agrada ao seu Senhor. O problema é que o diabo, ele tem convencido muitos crentes que eles não dão conta de viver só para Jesus. O diabo tem convencido muito cristão de que o cristão ele não consegue ter uma vida consagrada a Deus. Por isso, meus irmãos, há uma necessidade urgente, há uma necessidade gritante de nós termos uma íntima comunhão com o Espírito Santo, para que possamos grandemente sermos usados por Deus. Então, em nome de Jesus, não deixe o maligno te enganar, não deixe que o diabo te engane, meu irmão, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue. Deus já te revestiu do alto com poder, meu irmão. Você é ungido pelo Senhor, santificado, separado. Então busque a Jesus. Vá até Jesus em oração, em jejum. Beba de Jesus através da leitura da sua palavra, do estudo, dos cultos da sua igreja, da sua área de ensino. Faça isso todos os dias. Faça isso todas as semanas. E logo vai haver um transbordar de rios de água viva. É assim que novas pessoas serão alcançadas e abençoadas através da sua vida. Agora, de novo, nós não podemos esquecer que por causa do pecado é que tem faltado o poder do Espírito Santo na vida do crente. Terceiro e último, nós precisamos crer que o Espírito Santo nos revestiu com poder para sermos testemunhas de Cristo. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é mesmo ser testemunha? Ser testemunha é você falar aquilo que você viu. É você falar aquilo que você viu e que você ouviu. É contar sem medo ou receio aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Aquilo que o Senhor tem feito. E cremos que ainda fará muitas outras coisas em nossas vidas. Mas a grande questão é, se nenhum de nós esteve lá na época de Jesus, se nenhum de nós realmente presenciou o seu ministério, como é que então nós podemos ser testemunhas? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, ela é crucial. Nós temos que demonstrar para as pessoas que tudo que nós falamos é verdade. Nós temos que demonstrar para as pessoas, meus irmãos, as evidências e garantias da presença de Deus em nós. É assim que nós testemunhamos. Nós somos testemunhas de Cristo, irmãos, porque nós somos cheios do poder do alto.
as obras poderosas e sobrenaturais que o Espírito Santo já fez em nós, essas obras são evidentes a nós. E eu tenho certeza que são evidentes às outras pessoas, aos nossos familiares, aos nossos amigos. A obra que Deus continuará fazendo através de nós, tudo isso, irmão, deve servir como evidências da presença de Deus em nossas vidas. Infelizmente, alguns têm receio de compartilhar o seu testemunho e assim deixar que Deus os use. Mas, pelo menos em 2 momentos da Bíblia, fica claro que nós não precisamos de treinamento. Você não precisa de treinamento para ser testemunha de Jesus. Você não precisa de treinamento, de preparação teológica para ser testemunha de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 18 a 20, revela que Jesus ordenou ao gadareno, aquele que foi livre de muitos demônios, Jesus ordenou que o gadareno testemunhasse, apenas para contar aquilo que Deus havia feito em sua vida. Dá uma olhada lá depois, Marcos capítulo 5, versos 18 a 20. Outro texto, João capítulo 4, versos 28 a 30 e versículo 39. Essa porção mostra que a mulher samaritana, ela encontrou com Jesus. E nesse encontro ela foi impactada pelo Senhor, que falou coisas a respeito da vida dela. Então ela logo correu para testemunhar aquilo que o Senhor fez com ela. E o verso 39 diz que muitos foram impactados pelo testemunho dela. Irmãos, nós não precisamos ter medo de testemunhar, porque Deus ele nos dá poder do alto para sermos suas testemunhas. Deus, através do seu Santo Espírito, nos dá tudo o que nós precisamos para testemunhar. Nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos dons que nos foram delegados. E mais, a Bíblia diz que quando nós testemunhamos, quando nós proclamamos a mensagem de Deus, Deus ele confirma essa mensagem com manifestação do seu poder, transformando vidas e atraindo pessoas pelo sobrenatural. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,4. A minha mensagem e a minha pregação não constituíram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Eu quero concluir. Queridos, Deus, ele está disposto a qualquer coisa para salvar vidas. E ele espera que nós também estejamos dispostos para corajosamente, irmãos, sermos testemunhas do Senhor. Então vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria, sendo testemunhas. Por isso eu quero desafiar você. Ore ao Senhor. Peça para Ele lhe mostrar alguém. Se aproxime dessa pessoa. Tente primeiro ganhar a sua confiança. Depois convide essa pessoa para uma das nossas células. E passe então a testemunhar de Jesus para essa pessoa. Que Deus te abençoe. Que essa palavra que foi lançada nessa noite, ela possa produzir até 100 vezes mais na sua vida. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.